Boa noite. Boa noite. Estamos aqui a ligar tudo em direto já no Facebook e em direto no Instagram. Perdão. Os vídeos estão a ser transmitidos em direto no Instagram e no YouTube. Boa noite para todos e para todas. Estes vídeos também são colocados lá no meu canal do YouTube, no Sofia Brandão, e estão a ser transmitidos em direto no Instagram, no Sofia Brandão também, oficial, e Sofia Brandão Desenvolvimento Pessoal, no Facebook. Vamos só aguardar um bocadinho. E hoje vamos começar no segundo andar do livro Enquanto o Amor Não Vem, da Alan Van Zandt, 6º capítulo. Vamos aguardar mais um bocadinho. Diz-me que a taxa é demasiado baixa, pois não sei o que faça ao Facebook. Então ontem terminamos o 5º capítulo, ainda no primeiro andar. Já tenho alguém em direto no Facebook, um visualizador. E hoje vamos iniciar o 6º capítulo e já vamos para o segundo andar da Casa do Amor. Se vocês se recordam, e para quem está a seguir, para quem não está a seguir, seja muito bem-vindo. E vou explicar este livro, Enquanto o Amor Não Vem, da Alan Van Zandt. Não é um romance de todo, é um livro que tem a ver com autoconhecimento. E ver como é que está esta câmara. E a autora explica, faz uma comparação do nosso crescimento pessoal através dos vários andares de uma casa, em que ela fala no porão, que é a nossa cave, em que no porão os detergentes espirituais necessários. O que é que se passa aqui com o Instagram? Desculpem. Os detergentes espirituais necessários são a vontade e a disposição. Nós temos que estar predispostos a irmos às nossas feridas. No primeiro andar já vamos com a responsabilidade e com a verdade, em que e no segundo andar, que é aquele que nós vamos hoje, os detergentes espirituais são a renúncia e o perdão. E depois no terceiro andar é a confiança e a paciência. Boa noite, a Nanda já cá está. Boa noite, Nanda. Um bom Natal, antes de mais, minha querida. Sejas muito bem-vinda. Uma boa noite para ti também. E hoje vamos então começar no segundo andar. E tenho aqui alguém a meter-se comigo, que são os meus filhos, que se estão a meter comigo também, estão aqui a assistir à live. Em vez de estarem a assistir ao jogo do Porto e Benfica, estão a assistir à live. Não me acredito, é mesmo só para dar-me o forcinho à mãe. E para dizerem que os deixei a jantar sozinhos para estar aqui com vocês, de certeza. E então, eu hoje ia começar por perguntar, uma vez que nós já vamos para o segundo andar da Casa do Amor, em que é preciso uma certa renúncia, não é? Da nossa parte. Já conseguimos aceder às coisas com verdade e com responsabilidade, já percebemos que tudo o que nos acontece não tem a ver com o outro, mas tem a ver com nós mesmos, não é? Que as pessoas vêm à nossa vida para nós acedermos às nossas feridas, acedermos àquilo que temos que tomar consciência e assumirmos que nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece.
e que o que nos acontece tem a ver com a energia que nós emanamos. Nós, se estamos a emanar uma determinada energia, obviamente que vamos atrair pessoas de acordo com esta nossa energia. E por isso não vale a pena responsabilizar o outro por aquilo que nos acontece. Eu espero que hoje tenham trazido papel e caneta, porque conforme foi proposto, não, acho que foi para a semana que vamos fazer isso. Mas de qualquer maneira, eu hoje vou começar por perguntar, uma vez que vamos para o segundo andar e vamos analisar os detergentes da renúncia, e a renúncia é renunciarmos àquilo que não é para nós. Às vezes o nosso ego diz assim, eu quero ir por ali. E nós temos que ter a capacidade de dizer, ok, eu quero ir por ali, mas isto não é para mim, então eu vou renunciar. E o outro detergente espiritual é o perdão. E o perdão de quem? Não é o perdão propriamente do outro. É o perdão de nós mesmos. É percebermos que nós só fazemos aquilo que temos capacidade para fazer e de acordo com o nosso nível de consciência. E então, eu vou começar por perguntar como é que... A primeira pergunta que eu faço é como é que se pode sentir melhor em relação a si mesma? E como é que se pode sentir melhor em relação a si mesmo? O que é que gostaria de fazer consigo para se sentir melhor? A outra pergunta que eu deixo aqui é se tem acionadas as luzes do seu cérebro. Muitas vezes nós temos vozes que nos dizem não vás por aí, e nós teimamos. Não fazemos a renúncia, teimamos e vamos, e vamos, e vamos, e depois magoamos, ferimos e colhemos mais do mesmo, não é? Então, as luzes do seu cérebro estão acionadas, tem aquelas luzinhas que fazem tlim, 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 perigo, não vás por aí. E às vezes nós também estamos num relacionamento e achamos que é para sempre. E do outro lado, e continuamos a insistir nesse relacionamento e não estamos a querer ver que a outra pessoa nem sequer se está interessada em comprometer. Se alguém estiver, e isto é, nós fazemos isto enganando-nos a nós mesmos, não é? E damos desculpas, não queremos ver, que era o que nós estávamos a analisar no 5º capítulo, não é? O pior cego é aquele que não quer ver. Ou então estamos com alguém que nem sequer sabe a data do nosso aniversário e nós dizemos, é porque é desligado, não é nada disso, a pessoa está super interessada em mim, é desligado. E a verdadeira pergunta que se deve fazer é, realmente nós estamos dispostos a olhar para nós com verdade? E até onde é que nós pretendemos deixar rolar, não é? Porque a vida que nós vivemos, a escolha é nossa, só nossa. E a escolha, consoante nós façamos a escolha, nós poderemos viver em alegria e relacionarmos connosco verdadeiramente. Ou não, mas a escolha é nossa. E às vezes o que nós fazemos é que não queremos ver e colocamos as coisas debaixo do tapete, não é? E dizemos, deixa andar, não vou dizer isto hoje, não vou dizer isto amanhã, não vou dizer o que sinto porque não sei o quê. E deixamos rolar. Até quando vocês estão dispostos, ou até quando nós estamos dispostos, porque eu também me incluo, como é óbvio, a deixar rolar. Sendo certo que se já estamos no 2º andar, já passamos a fase em que já sabemos que somos responsáveis por tudo que nos acontece, não é? Quando nós estamos no porão, na cave, não é? O livro está escrito em brasileiro, mas para nós em Portugal é cave, nós temos que ter a vontade e estar dispostos a começar a fazer uma limpeza, uma faxina emocional, não é? E é uma faxina que é muito complexa, porque há feridas muito complexas, há feridas que vêm de infância, há feridas que vêm de outras vidas. Vocês sabem, eu acredito na reencarnação e acredito nas vidas passadas e acredito que nós trazemos karmas e, obviamente, de outros personagens de outras vidas, e muitas destas feridas que nós temos que começar a limpar nessa cave emocional são feridas que são complexas porque vêm mesmo daí.
No primeiro andar, quando nós já estamos a olhar as coisas com alguma verdade e com responsabilidade, nós já sabemos de onde é que vem essa ferida. E qual é o gatilho, qual é o gatilho mesmo que desperta essa ferida, quais são as situações gatilho que despertam essa ferida em nós. E nós estamos e já começamos a perceber, porque temos que ter verdade e responsabilidade, e já percebemos que ou estamos dispostos a olhar para elas, para essas feridas sem fugir, encará-las com verdade e com responsabilidade, ou então podemos facilmente voltar novamente à cava ou ao porão, não é? E uma vez que nós já descobrimos que isso, e já descobrimos que as escolhas são nossas, isto não quer dizer que numa altura da nossa vida nós estejamos em determinadas situações já perante um segundo andar e às vezes reagimos com emoções da cave ou do primeiro andar. Mas muitas vezes reagimos com emoções da cave, então voltamos cá embaixo. Só que quando nós já atingimos o patamar do segundo andar, em que já fazemos a renúncia, já fazemos o perdão, já passamos também pelo primeiro andar e percebemos que tudo, nós somos responsáveis e já falamos com verdade, quando vamos ao porão, isso pode acontecer, quando nós vamos à cave das nossas emoções, quando temos comportamentos que são característicos de quem está num porão, já permanecemos lá muito pouco tempo, então facilmente nós fazemos, e as ondas, não é? Quando vamos embaixo já não é tão profundo, já vamos a um limiar mais alto dessa mesma cave, mas o que não quer dizer que nós não façamos, não tenhamos comportamentos dessa fase. Então, o segundo andar, vamos começar com a leitura, porque eu já fiz aqui uma pausazinha para que toda a gente estivesse presente e creio que já estamos em momento de começar com a leitura. O segundo andar. É impressionante. Estamos na página 121 do livro, ok? O segundo andar. É impressionante como as coisas podem se acumular. Basta virar a cabeça durante um minuto e há coisas por todos os lados, cobertas de poeira. Você não consegue encontrar os sapatos que tirou na noite passada porque estão escondidos debaixo de tralhas. Sabe que acabou de colocar as chaves na mesa, mas agora não consegue encontrá-las por causa dos papéis. Tem que manter a cortina do chuveiro fechada, pois há marcas de sujeira no poliban, na box, na base do chuveiro. Mais uma vez, você esqueceu-se de comprar os sacos do lixo, por isso o lixo está a acumular-se. No curso natural da vida, é impressionante quantas coisas somos capazes de criar e acumular. Sim, podemos até conviver com isso no ambiente em que moramos, mas não podemos conviver com isso por muito tempo nos nossos relacionamentos. Lixo, tralhas, confusão e camadas de gordura têm que ser deitadas fora para que possamos usufruir dos frutos do amor. Talvez seja um trabalho sujo e confuso livrar-se das nossas tralhas amorosas, mas todos temos que fazê-lo mais cedo ou mais tarde. Deixem-me só aqui, o Facebook está a dar-me um sinal qualquer. Não sei o que é isto. Está sempre a aparecer isto. Eu peço imensa desculpa. Deixem-me só. Que isto está-me a aparecer e eu não sei porquê. E vocês... Ok. Acho que já consegui fazer sair daqui. Capítulo 6. Vamos espanar um pouco. Você está a 30 mil pés de altura, voando através do país, contrariando o seu bom senso. De repente, quando está prestes a rasgar o canto do seu terceiro pacote de amendoim, a turbulência começa. A sua lata de Coca-Cola voa pelo ar. Os amendoins espalham-se pela sua camisa, por dentro e por fora. Você bateu com o joelho naquela
estúpida mesinha e o seu vizinho está gritando, assustado. O piloto garante que é apenas uma pequena turbulência e que está tudo bem. Enquanto limpa os amendoins do peito, você tenta lembrar-se da oração que a sua mãe lhe ensinara e que lhe apareça na cabeça. Com Deus me deito. Não, não é essa. Você não ousaria ir dormir agora. Está numa turbulência em pleno ar. Você está no meio tempo e não há muito que possa fazer. Na verdade, não há nada que você possa fazer a não ser sair dela. Você tem que sair dela e pensar. Pensar sobre todas as coisas que pretende fazer melhor quando puser os pés no chão. A autora fala aqui numa turbulência, no voo, mas obviamente que esta turbulência a que a autora se refere é a turbulência que nós muitas vezes temos na nossa vida, com os conflitos emocionais, em que ficamos, sabemos que temos que agir, sabemos que temos que pôr os pés no chão, sabemos que temos que sentir e, no entanto, insistimos em não agir, insistimos em não vivenciar as coisas e ficamos numa turbulência emocional, não é? O segundo andar é o lugar onde vamos para aprender a respeito do mais importante de todos os relacionamentos. O relacionamento connosco, o relacionamento com nós mesmos. Este relacionamento, que foi desenvolvido quase que inteiramente a partir das reações às experiências que tivemos na vida, servirá como modelo para todos os outros relacionamentos amorosos que tivermos. Ou seja, isto nós já falamos nisso nos capítulos anteriores, que eu acho que abordei essa situação. Todas as nossas experiências do passado vão servir de modelo para a forma como nós amarmos. E a primeira experiência que nos vai servir de modelo para a forma como nós amamos é a forma como nós vimos os nossos pais amarem-se. E esse vai ser o nosso primeiro modelo. E depois os nossos relacionamentos que vamos tendo pela vida vão servir todos eles, especialmente quando são mais traumáticos, vão servir todos eles. Olá, Susana, obrigada! Bem-vinda, minha querida! Vão servir todos eles de modelo para a forma como nós nos vamos relacionar com os outros. As nossas feridas e os medos que criamos têm a ver com os modelos que nós aprendemos. E que funcionam de uma forma inconsciente, como é óbvio, não é? Se nós tivéssemos consciência, dizíamos, eu escolho antes assim, eu escolho antes desta forma ou daquela. Não, nós não temos consciência e são comportamentos em piloto automático. Então, este relacionamento, que foi desenvolvido quase inteiramente a partir das reações às experiências que tivemos na vida, servirá como modelo para todos os outros relacionamentos amorosos que tivermos. Como é que nós nos amamos a nós mesmos? Deixe-me contar as maneiras. Eu me amo da maneira como fui amada no dia em que nasci. Eu me amo da maneira como os meus pais me amaram. Eu me amo da maneira como os meus irmãos e os meus amigos me amaram. E eu me amo da maneira como os personagens da televisão me mostraram que se ama, apesar de eles estarem sempre mudando a forma de amar. E eu me amo através da percepção também dos mídia. E eu me amo com as expectativas e as condições do meu meio ambiente. E eu me amo em resposta à maneira como outras pessoas demonstraram o seu amor por mim. E eu me amo de muitas maneiras diferentes, dependendo do que está a acontecer à minha volta e do que me lembro a respeito de outras experiências amorosas. E eu me amo de uma forma confusa. E eu me amo com medo. E eu amo-me com tanta raiva que não pareço conseguir que mais ninguém me ame. Eu já senti isto, ok? Achar que não conseguia que mais ninguém me amasse. Porquê? Porque eu não tinha amor por mim. E, entretanto, nesse meio tempo, enquanto estou a procurar
ansiosa e esperando pelo amor, culpo-me pela incapacidade de encontrar o amor certo ou de receber o amor da maneira certa. Isto, o que ela acabou de dizer, escrever, culpo-me pela incapacidade de encontrar o amor certo ou de receber o amor da maneira certa, é uma projeção no outro, como se fosse o outro que fosse preencher o vazio que nós temos em relação à falta de amor. Amor próprio. Percebem como amar, a forma de amar é uma construção? Percebem esta construção? Como é que nós vamos para a vida amar? E a construção que nós fazemos da imagem que nós temos que é amar, começa pela forma como fomos amados quando nascemos, a forma como os nossos pais se amaram, a forma como os nossos pais nos amaram, a forma como os nossos amigos nos amaram, a forma como nós tivemos o nosso primeiro relacionamento, as feridas que nós fomos criando, tudo isso é uma construção. A forma como nós vamos amar é uma construção. E da mesma maneira que nós construímos as coisas com defeito, não é? Não sei, é que eu posso dizer que é com defeito, também podemos limar esses defeitos, que é isso que nós estamos a aprender aqui. E ela agora vai entrar numa história, como ela faz, não é? Neste livro vai trazendo algumas histórias para ilustrar as situações que ela quer mostrar. Agora, e como já estamos no segundo andar, em que os 300 espirituais são renúncia e perdão, renúncia àquilo que não é para nós, aceitar que a vida, não renunciar, dizermos ao ego, olha, isto não é para mim, apesar de querer muito, não é para mim, não me acrescenta, não me nutre, portanto não é para mim, eu renuncio, e fazer o perdão. O perdão não é propriamente do outro, embora também possa ser, mas é principalmente o nosso perdão. O perdão de aceitarmos que tudo o que fizemos até agora era o que nós tínhamos consciência e não podíamos fazer mais. Nós estamos onde temos que estar, no sítio certo e na fase certa da nossa vida. Sabemos o que temos que saber e está tudo bem. É esse perdão, é o perdão por nós. Então, ela devia ter uns 30 anos quando decidiu que tinha que aprender como amar-se mais. Tinha que se amar o suficiente para parar. Parar de se debater, parar de sofrer, parar de sentir, como se não pudesse mais suportar. Tinha que aprender a se amar o suficiente para parar de fazer as coisas que lhe davam tanto trabalho e lhe causavam tanta dor. Em suas preces silenciosas, Rhonda implorava a Deus que a ajudasse a mudar, a ajudasse a se sentir melhor em relação a si mesma e em relação à vida. Seus filhos estavam a crescer e ela queria ser um exemplo melhor para eles. Estava a sentir-se mais velha e não queria passar o resto da sua vida assim. Ela percebeu que esses sentimentos ficavam mais intensos no final de um relacionamento, que era exatamente o que estava a acontecer naquele momento. Também percebeu que existem coisas com as quais não mexemos até que sejamos extremamente pressionados a isso. A pressão estava a começar. Como é que ele havia se metido novamente nisto? Tinha prometido a si mesmo que nunca mais cairia numa situação onde tivesse que coordenar duas mulheres ao mesmo tempo. Não importa o quanto a mulher fosse legal, nem o quanto a situação parecesse boa. Legal no sentido de porreira, ok? O que eu receber, eu mereço. James pensou. Isso é completamente ridículo, pensou. Porque nunca conseguia dizer que não. Porque é que, quando tentava ser gentil com uma mulher, ela se apaixonava perdidamente, fazendo com que ele se sentisse obrigado a ficar e a ajudá-la a superar a situação. Porque é que, quando ele estava com uma mulher no seu apartamento, tentando ajudá-la a superar o que estava a passar, a outra tinha que aparecer e fazer um escândalo? Porque é que as mulheres sempre sabem quando você está a mentir? Agora Jean
estava de um lado da cidade, chorando até não poder mais, e Paula estava do outro lado, ameaçando furar os pneus do carro dele. Lá estava ele novamente, exatamente onde não queria estar e sozinho. Portanto, ele agora vai entrar numa história que é da Paula, da Jean e o James. Portanto, alguém que tem duas mulheres ao mesmo tempo. Como você elimina a sujeira e o encardido da superfície? Onde é que tudo começa? Os comportamentos que repetimos sem parar. Os sentimentos que tentamos evitar o tempo todo. Será que é alguma coisa que comemos? Ou será que somos assim tão burros? Burros o suficiente para preparar a armadilha para nós mesmos o tempo todo? Tem de haver uma resposta e tem de haver uma maneira de nos salvarmos de nós mesmos. Talvez devêssemos ter pequenas lâmpadas na testa, como as luzes do painel de um carro. As luzes iriam avisar-nos quando estivéssemos a ficar esquentados, andando muito rápido, quando precisássemos passar para ponto morto ou até mesmo fazer marcha atrás. Marcha a ré. Essas luzes seriam ativadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. Era giro, não era? Que nós tivéssemos aqui umas luzinhas e que dissessem ups. O que, por sua vez, ligaria os alarmes na sua cabeça e no seu coração. Quando isso acontecesse, você levaria o seu corpo até um mecânico da vida que o colocaria sentado e diagnosticaria os seus sintomas. Você está entrando em desespero novamente. Mais uma vez, você está carente. Você está prestes a explodir. E então você iria para a oficina para mudar o seu nível de disposição, regular a sua responsabilidade. Olá, Adriana! Reajustar a verdade na sua consciência. Estamos no capítulo 6 e já estamos na parte em que o subtítulo é Como você elimina a sujeira e o encardido da superfície. E ela está aqui a falar de uma história em que há um James, uma Paula e uma Jean, e o James está com duas mulheres, por aquilo que se percebe. Por mais forçado que possa parecer, Rhonda poderia ter usado o mecânico da vida. Aí não é Jean, é a Paula e a Rhonda, acho eu. Vamos continuar e já vamos perceber. Por mais forçado que possa parecer, Rhonda poderia ter usado o mecânico da vida. Ela precisava de ajuda para avaliar a si mesma e a sua vida amorosa. Sempre que achava que estava a conseguir colocar tudo nos eixos, alguém ou alguma coisa nova aparecia, forçando-a a fazer marcha atrás, a voltar para um terreno emocional pelo qual já havia passado. Às vezes, escapava com apenas alguns machucados e arranhões, como o da penúltima vez. Aquele homem era lindo, absolutamente delicioso. E ele a perseguiu e dominou. Passaram ótimos momentos juntos, mas alguma coisa simplesmente não batia certo. E ele era meigo, vago nas explicações que dava a respeito de qualquer coisa. Estava sempre muito ocupado, fazendo alguma coisa e nunca conseguia explicar direito. O estar muito ocupado e não conseguir explicar direito é uma forma muito curiosa que os homens utilizam, principalmente os homens, não quer dizer que as mulheres o façam, também não o façam, porque também o fazem, mas principalmente os homens, para encobrir a verdade, não é? É uma característica engraçada que eles têm. Levou mais ou menos uns 3 meses para que Rhonda descobrir que ele estava morando com a mãe de sua filha. É assim que eles a chamam hoje em dia. E mais uns 6 meses para ela entender que eles tinham um relacionamento do tipo vai e volta.
Ou seja, ele era alguém que se divorciou e continuou a morar com a mãe da filha, não é? E a ter um relacionamento e dizia: Não, não, eu estou divorciado, não se passa nada. O relacionamento que nós temos. Eu conheço uma pessoa assim: Não, a minha ex-mulher vive lá porque não tem para onde ir. Mas não se passa nada, eu estou perfeitamente livre para ir dar as minhas voltas por aí. Mas depois estão super ocupados, têm muito trabalho, ou têm montes de reuniões, ou àquela hora o telefone não pode tocar, no fim de semana também estão ocupados, enfim. E o pior cego é aquele que não quer ver, não é? Quando ele finalmente não aguentou mais. Desculpem, passei um parágrafo à frente. Uh, e mais um. Ronda descobriu que ele era vago durante as semanas em que estavam juntos, durante as semanas em que estavam separados, e ele se transformou num docinho de coco. Quando ele finalmente não aguentou mais, contou tudo para ela. Ronda já estava fisgada a tentar descobrir uma maneira de fazer com que desse certo. Ligava tarde da noite para ver se ele atendia e se falava com ela. Ele sempre falou. Ela começou a pedir que ele a acompanhasse a lugares públicos. Ele nunca se recusou. O que ele não faria nunca, sob nenhuma circunstância, era passar a noite. Não queria que a sua filha acordasse e descobrisse que ele não estava em casa. Era a desculpa, ok? Não queria que a mãe da sua filha ficasse zangada e levasse a sua filha embora. Lembram-se? Mais uma desculpa. Não queria envolver-se num relacionamento sério até que se divorciasse. De quem? Sua esposa morava do outro lado do país, dizia ele. Existe uma lição que Ronda aprendeu bem. Um homem casado é um homem casado. Ele pode ter-se separado da sua esposa em 1902, mas se a esposa estiver viva, ele ainda é casado. Ela sabia muito bem que não podia cair nessa. Um homem casado que ainda é casado pode amarrá-la para sempre. Ainda que diga ao contrário. Ronda teve que admitir que, mesmo que estivesse com um pé no porão e ambas as mãos no primeiro andar, ela não devia de modo algum envolver-se com um homem casado. Já o havia feito antes e não chegara a lugar nenhum. O rompimento foi mútuo, já que era ela quem telefonava a maior parte do tempo. Simplesmente parou. E ele levou 2 semanas para perceber. Quando percebeu, ligou. Ronda não estava em casa. Ficou fora de casa durante 1 ano. Sentia-se um pouco melhor por ele ter levado tanto tempo para parar de telefonar. De alguma forma, isso ajudou a diminuir a sua dor. James também poderia ter usado algumas luzes no seu cérebro e um mecânico da vida. James pensou que o seu cérebro não estivesse tão perturbado. Poderia realmente passar o resto da vida com Jean. Ela tinha tudo: aparência, cabeça, um apetite sexual saudável e uma personalidade forte. O suficiente para mantê-lo sob controle. Ela nunca pedia dinheiro para ir ao cabeleireiro, para pagar as prestações do carro ou as compras do supermercado. Nem insistia que ele visitasse a família dela durante as festas de fim de ano. Ela não estava a tentar exibi-lo para as suas amigas e não circulava na sua companhia como se ele fosse um prémio. Tinha as suas próprias ideias e um efeito calmante sobre James. Talvez fosse isso. Talvez ela fosse equilibrada demais, boa demais. Quantas vezes ele disse a si mesmo que não merecia de Jean? Ela era boa demais para ele. Quantas vezes ele disse a si mesmo, disse a mesma coisa para ela? Por outro lado, Paula era uma história completamente diferente. Paula era uma garota maluca. Gostava de festas e de se divertir, e era óbvio que estava procurando um homem parecido. Paula era uma pedinte. Estava sempre pedindo dinheiro, atenção ou tempo.
Será que as mulheres não sabem como isso perturba os homens? Será que não sabem o quanto a maioria dos homens mal consegue sustentar-se? Além do mais, ele nunca desejou que a coisa ficasse tão séria com Paula. Estava atrás de um casinho, alguém com quem pudesse passar um tempo enquanto o Jean estava viajando a trabalho. Uma noite de diversão e quando você percebe os seus pneus estão completamente ameaçados. Como é que foi possível chegar a esse ponto? Agora, aqui o trio é o James, a Jean e a Paula, não é? Já está na hora da sopa? Subtítulo, não é? Você pode ter relacionamentos de meio tempo, relacionamentos que no momento são divertidos e satisfatórios. Você não entra carente num relacionamento de meio tempo. Você entra nesses relacionamentos por escolha. Sabe que este não é para sempre, mas que é o que tem agora. Um relacionamento de meio tempo não nos deve esgotar. Deve nos dar alguma coisa para fazer, deve manter-nos o astral alto e ajudar a preparar-nos para uma experiência maior. E você saberá que está num relacionamento de meio tempo se gostar da pessoa, mas não o suficiente para emprestar o seu carro. Se gostar de passar tempo com essa pessoa, mas não conseguir se ver sentado numa cadeira de balanço dividindo a sobremesa com ela. Ou num relacionamento de meio tempo, o sexo em geral é a sua motivação. Se você reconhecer que está num relacionamento de meio tempo, relaxe e aproveite. Não invista o seu fundo de garantia. Quer dizer, não compre as alianças ou mande imprimir convites. Encare a realidade. Saiba o que você sabe. Aceite o facto de que o relacionamento que você quer está a ser preparado como jantar. Nesse meio tempo, faça um lanchinho. É engraçado esta comparação. Ela está a falar, ou seja, quando nós não estamos carentes e sabemos, estamos a aproveitar um relacionamento, que é isso que ela está a dizer aqui, a aproveitar, mas não queremos mais, estamos a aproveitar o sexo, estamos a aproveitar a companhia, mas não há um projeto. Então não há como sentir culpa, ok? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha, mas não passa de um relacionamento de meio tempo. Infelizmente, temos a tendência para exagerar no lanche e arruinar o jantar. Comemos demais, investimos demais, esperamos demais, ficamos a tentar transformar essa pessoa na pessoa. É a síndrome de é esse ou é essa, que é o comportamento do porão. Este é um comportamento da cave. Quando nós começamos a criar expectativas e ilusões e começamos, embora estejamos num relacionamento... Obrigada pelos coraçõezinhos. Embora estejamos num relacionamento de meio tempo, não é aquela pessoa, nós sentimos, intuímos isso, mas de repente, quando damos por ela, deixamos-nos ir, deixamos rolar, que era aquilo que eu dizia no princípio, não é? Nós deixamos a situação rolar e não queremos ver e atiramos para baixo do tapete essas coisas. E então, quando fazemos isto, começamos a investir demais naquela relação, começamos a esperar um comportamento do outro, começamos a exigir do outro, começamos a cobrar do outro, começamos a tentar transformar a outra pessoa naquilo que nós queremos que ela seja, naquilo que nós sonhamos. Cada sapato tem o seu pé, ok? E não vale a pena tentarmos calçar um 36 num pé 39. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós queremos calçar um 36 num pé 39. Então queremos que aquele sapato 36 cresça. Não é possível. E aí é que está o calvo entornado. Nós só temos que olhar e dizer, ok, eu calço 39. Não consigo calçar um sapato 36. Então renuncie àquele sapato. E avance para a próxima. Sejam outros relacionamentos de meio tempo. Mas avance.
Não fico ali empatada numa situação que não me vai nutrir, que não me vai acrescentar nada. Não é? São aqueles sapatos que só servem para as orelhas. Não servem para os pés. Não encaixa. Eu não consigo calçar um sapatinho de bebê no meu pé. Quando muito nas orelhas. Não o calço no pé. Porque é que nós ficamos agarradas a situações, a querer prolongar e a não querer ver que aquilo é só um relacionamento de meio tempo. Enquanto for bom, é bom. Mas não vamos querer transformar a outra pessoa naquilo que nós queremos que ela seja. Porque a outra pessoa é como é. Todos nós somos únicos, não é? E quando nós nos transformamos à imagem de alguém, perdemos a nossa unicidade e pior que isso, anulamos-nos. E em algum momento do percurso, nós vamos dizer, pá, e onde é que está a minha essência? E onde é que está aquilo que eu sou? E aquilo que eu gosto? Onde é que está a Sofia? Desapareceu? Virou-se numa fotocópia daquela que era? E perdemos o brilho, perdemos o interesse. Deixamos, e pior que tudo, deixamos de nos amar a nós mesmos. Porquê? Porque já não somos as mesmas pessoas. Nós transformamos para sermos aquilo que o outro queria de nós ou tentamos que o outro seja aquilo que nós queríamos que fosse. E o inverso também acontece. Essa pessoa perde o brilho e deixa de haver pica. Então, se deixa de haver pica, porquê manter-nos? Pelo medo de ficarmos sozinhos? Nós não estamos sozinhos se soubermos estar connosco. Nunca estamos sozinhos. Não vou dizer que é fácil. Há momentos que são mais difíceis, não é? Há épocas que são mais difíceis, em que estamos mais carentes. Mas é exatamente nessas épocas em que estamos mais carentes que nós temos que voltar para nós. Voltar para dentro. Porque não é no outro que nós vamos buscar. É em nós mesmos. E então, perdi-me no sítio onde eu... O síndrome é um comportamento do porão. Nessa época do nosso desenvolvimento, queremos tanto nos afastar de nós mesmos que qualquer pessoa é definitiva. Temos um problema connosco e não sabemos. Não se esqueça das suas experiências no primeiro andar. Você já limpou a bagunça do porão. Treine-se para ter uma pequena lâmpada do cérebro que pisque e que faça perigo, perigo, cuidado onde pisa. Você está a ir longe demais. Perigo. Quem é que precisa de construir essa luz no cérebro? Qual de nós que aqui está precisa de construir essa luz no cérebro? E eu preciso, muitas vezes, de construir essa luz no cérebro. E vocês? Agora vamos voltar à Ronda. Ronda era uma consultora independente. Tinha uma reputação excelente no seu campo de trabalho. Entretanto, as coisas andavam muito devagar. Ela não trabalhava há meses. Se calhar estavam a viver a pandemia. Eu vou aproveitar para beber um golinho de água, desculpem. Ela não trabalhava há meses. Como resultado, havia pressões financeiras. Ela tinha aceito um grande projeto cujo prazo já esgotara há muito tempo. Se ao menos conseguisse terminá-lo, teria algum dinheiro para pagar as contas. Olá, Ana, bom Natal, minha querida. Um beijinho grande, obrigada pela tua presença. Perdi-me na leitura. Se ao menos conseguisse terminar esse trabalho, teria algum dinheiro para pagar as contas e para comprar as coisas que as crianças estavam a precisar. E talvez sobrasse também um pouco para uma pequena viagem, apenas para dar férias para a sua cabeça. Impossível. Ela conhecia o padrão. O dinheiro entra e o dinheiro sai antes que você faça o que precisa fazer. Era mais ou menos a mesma coisa com os homens na sua vida. Eles vinham e depois partiam. E Ronda tinha de aprender algumas lições importantes. Agora está aqui uma comparação muito engraçada. Normalmente, quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções,
também não sabemos lidar com o dinheiro. E vice-versa. Foi um facto que eu me tenho apercebido das minhas experiências, é que nos momentos em que não sabemos lidar com as emoções, também não sabemos lidar com o dinheiro. Não consigo ainda explicar porquê, mas já percebi que as emoções e o nosso desequilíbrio emocional anda porque não sabemos gerir, não aceitamos a verdade, talvez seja por isso, não olhamos para nós com verdade e então também não olhamos para o dinheiro da mesma maneira. E o dinheiro, eu falo por mim, eu trazia uma imagem relativamente ao dinheiro, que o dinheiro era algo sujo, mas não. O dinheiro é algo que nos dá o mesmo quentinho que nos pode dar. Claro que não podemos viver em função só do dinheiro, isso não chega. Mas o dinheiro permite-nos fazer as coisas que nós amamos, ok? Portanto, o dinheiro não é mau. Mas não sei ainda porque ainda hei de conseguir chegar a essa. Se alguém aí souber e quiser partilhar, eu sou muito, muito grata com a partilha. Mas a verdade é que eu já constatei que quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções, também não sabemos lidar com o dinheiro. E também havia um pequeno problema na casa. Vinha adiando a mudança simplesmente porque não tinha dinheiro. Ronda havia segurado o proprietário o máximo que podia, mas agora ele estava a ameaçar colocá-la e as suas coisas no meio da rua e processá-la. Uma ação de despejo, não é? Que é o que nós temos aqui. Era mais uma pressão. Se apenas ela conseguisse terminar aquele trabalho, poderia ter dinheiro para mudar e não haveria mais pressão. Era esse outro padrão. É difícil planejar, trabalhar, procurar uma casa quando estamos a ser pressionados pelos cobradores e pelo proprietário da sua casa. Nem preciso dizer que ela estava a fazer tudo sozinha. Seu último relacionamento terminara recentemente, mas pelo menos havia sido diferente. Desta vez fora ela quem havia partido. Aos 30 anos de idade, Ronda, pela primeira vez, abandonara um homem. Aleluia! Pelo menos alguma coisa estava a mudar. Infelizmente, o facto de estar sozinha de novo era uma situação muito familiar. Quando estamos sozinhos no meio tempo e não queremos estar, a maneira como acabamos ficando sozinhos tem pouca importância ou nenhuma importância. Por algum tempo sentimos-nos bem em relação ao facto do nosso coração não estar dorido ou despedaçado. Porém, quando percebemos que a pessoa que demorou tanto para vir e agora já se foi, a forma como ela partiu já não parece ser tão importante quanto o facto de ela ter partido. É algo curioso. O medo de estarmos connosco. O medo da solidão. O medo. Às vezes as pessoas, para colmatarem esse medo, dizem. Costuma-se dizer mais vale só que mal acompanhado, não é? Mas isto, as pessoas, quando a relação termina, é essa a primeira reação e depois, passados uns tempos, começam a colorir e a pintar essa pessoa mais bonita porque se calhar mais valia mal acompanhado do que só. Quando não é assim. Não é assim. O detergente que agora, neste piso, no segundo andar da Casa do Amor, que nós estamos a aprender, é renunciar. Renunciar àquilo que não é para nós. Então, se essa pessoa não serviu, não serviu. Não é nutritivo, não é nutritivo. Ok? Mas é preciso, nós não podemos ocupar uma cadeira que já está ocupada. Nesta cadeira estou eu sentada, não se pode sentar agora mais ninguém, porque estou cá eu. E a vida é mesmo assim, nós não podemos ocupar na vida, ninguém pode ocupar nem preencher um lugar na nossa vida se esse lugar estiver ocupado. Portanto, se não for para nós, há que renunciar para que o lugar fique livre, para que venha uma outra pessoa, uma outra situação
Isto, estamos a falar em relacionamentos, mas pode ser na vida, em todas, num emprego, é assim. Tudo, para que entre novo, tem que sair o velho. Ronda estava numa posição tranquila, fazendo o seu trabalho, ganhando o seu dinheiro bastante razoável e aproveitando a vida. Começara a estudar coisas espirituais há pouco tempo. Estava numa viagem de trabalho quando um homem chamou a sua atenção. Ele puxou conversa, saíram para jantar e passaram momentos maravilhosos. Seguiram caminhos diferentes, nem mesmo trocaram os números de telefone. De volta ao quarto do hotel, Ronda estava eufórica. É isso. É essa a vida que eu quero. Encontrar um homem que te alimente sem pedir o número de telefone. Morri e fui para o céu. Ainda que soubesse exatamente como, James refez seus passos pensando: se não fosse tão patético, seria engraçado. Deveria ter seguido o seu primeiro instinto, que era jamais ter telefonado de novo para Paula. E ele quase conseguia, mas ela prometeu cozinhar para ele. Ela está, agora que eu já percebi, ela está a contar agora duas histórias. A história do James com a Paula e com a Jean e a história de Ronda, que é uma outra história. Então ele agora voltou para a história ela voltou para a história do James. Então, ainda que soubesse exatamente como James refez seus passos pensando: se não fosse tão patético, seria engraçado. Deveria ter seguido o seu primeiro instinto, que era jamais ter telefonado de novo para a Paula. Paula era aquela mais histérica que fazia exigências e que estava sempre a pedir, não é? Já era aquela que ele achava que não lhe pedia nada e que era a pessoa com quem ele eventualmente gostaria de passar o resto da vida. Ele quase conseguia, mas ela prometeu cozinhar para ele. Ele era doido por comida caseira e tinha que admitir que Paula cozinhava muito bem. Jean, por mais que a amasse, apague isso, apague isso, gostasse dela ou de estar com ela, não sabia fritar um ovo. Além das noites alucinantes, Paula fazia o melhor café da manhã que um homem podia desejar. Após um desses cafés da manhã, quando ele percebeu, haviam-se passado já 6 meses e Paula estava-lhe oferecendo a chave de casa. Quase valia a pena, mas ainda não era o bastante. Jean voltara mais cedo de uma viagem, ansiosa para vê-lo. Trouxera presentes e queria levá-los até à casa dele. Logo no começo ele havia percebido que era perigoso levar Paula para casa. Por isso, ia para a casa dela e pedia a Deus que ela tivesse esquecido o seu endereço, já que só havia estado lá uma vez. Ele tinha por princípio que não importa o quanto pulasse a cerca, sua mulher principal era a sua mulher principal. Todas as outras tinham que esperar. Quando a principal liga, larga tudo. Desligou o telefone e ligou para Paula e disse-lhe que queria cancelar o cinema. Foi quando ela começou a reclamar. Ele lembrou-lhe que acabara de sair de sua casa. Disse-lhe que estava tudo bem e que lhe ligaria mais tarde. Ele devia ter seguido o seu primeiro instinto, que era nunca ter telefonado à Paula, não é? Alguma coisa lhe disse para ligar para Paula a meio do dia, só para checar, para ter a certeza de que não estava desconfiada. Mas ficou muito ocupado no trabalho e esqueceu-se. Também ficara muito animado com a ideia de se encontrar com Jean. Quando chegou a casa, Jean estava à sua espera. Ele abriu os presentes, eles conversaram, comeram e estava quase indo para o chuveiro quando a campainha tocou. Era Paula. Estava na portaria. Quando ele ouviu a voz dela pelo interfone, achou que ia ter um ataque cardíaco. Achei que você estava mentindo, seu filho da P. Ela soltou o botão.
Ele fala pelo intercomunicador e ela diz-lhe: achei que você estava mentindo, seu filho da. E ele soltou o intercomunicador. Tarde demais. Jean ouviu o veneno que era vomitado pelo aparelho. Quem é? Não sei, James respondeu, quando se dirigia para o banheiro. Atitude errada. Quando você fica na defensiva, as mulheres sabem que tem alguma coisa errada. A campainha estava a tocar novamente. Para onde é que você corre? Liga o chuveiro, James disse a Jean, enquanto se dirigia novamente para o interfone. Jean começou a dirigir-se para o banheiro. Parou. Foi na direção dele, com aquele olhar, o olhar que faz com que você saiba que está numa grande enrascada. Deixe ela entrar, James. Deixe ela entrar. Eu vou embora. Ai, Jesus, ele pensou. Isso não vai dar certo. Não conseguia pensar rápido o suficiente. Sua boca abriu-se e as palavras saíram. Deixar quem entrar? Que pergunta estúpida. Eu não sei, deixem-me só ver, são 10h30. Ainda faço mais um bocadinho, eu já creio que hoje já ultrapassei os 45 minutos. E ficaríamos, se calhar, aqui na página 131, em que no subcapítulo em que diz o tempo está a seu favor, em que vamos ver o que é que vai dar esta grande confusão. E na próxima semana, como eu vos disse, tragam papel e caneta, porque vamos fazer um exercício para aferirmos, para vermos, analisarmos o nosso ano e ficar a pensar, vermos, definirmos o ano e definirmos quais as feridas, quais as nossas evoluções. E entretanto, respondam às perguntas que eu fiz no início da live, respondam para vocês, no sentido, e as perguntas foram: como é que você se sentia melhor numa relação consigo mesma? Se estão acionadas as suas luzes no cérebro que lhe indicam quando você está em perigo, ou se você se está a enganar num relacionamento do género que acha que a pessoa é para sempre e a pessoa não está nem um pouco comprometida ou interessada, ou ainda pior, quando a gente está num relacionamento e a pessoa nem sequer sabe a data do nosso nascimento e nós damos aquela desculpa, a pessoa é desligada e tal. Até que ponto cada um de vocês, e eu obviamente, estamos dispostos a olhar para as situações com verdade? Ou, se em vez de olharmos para elas com verdade, quais são as situações em que nós vamos adiando, vamos deixando rolar e vamos colocando debaixo do tapete para não vermos, para não tomarmos uma atitude. Isto são os pensamentos que eu vos deixo para responderem, são respostas para vocês, como é óbvio, de vocês para vocês. Portanto, façam-no sem julgamento. Escrevam o que vos vier à cabeça. Não julguem, não julguem. Porque só conseguimos encontrar realmente respostas quando falamos sem travar. Escrevam tudo o que vier à cabeça. Quando não houver mais nada para escrever, quando já não houver nada que saia, então é sinal que já esvaziou. E depois guardem e leiam só no dia seguinte. E percebam o que é que vocês concluam daí. Se estão ou não dispostos a encarar as vossas verdades. E hoje ficamos por aqui. Ainda estamos no início do segundo andar, portanto as coisas ainda estão muito cruas para chegarmos para os verdadeiros ensinamentos, mas já vão aparecendo alguns. E desejo-vos que tenham um excelente Natal. Um Natal que coloquem sementes de fraternidade, de união e, acima de tudo, cultivem o amor. O amor por vocês, porque vocês, amando-se, emanam amor
e preenchem todas as pessoas que tiverem à vossa volta. Ok? Mas nunca se esqueçam de vocês. Primeiro, vocês. Segundo, vocês. Terceiro, vocês. E só depois os outros. Obrigada pelos coraçõezinhos. Obrigada pelo teu carinho, Adriana. Muito obrigada. E obrigada pela presença de todas vocês. Um excelente Natal. Um beijo enorme. E tentem fazer estas respostas às perguntas sem julgamento. Um Santo Natal, Daniela, para ti também. Obrigada. Obrigada. Um Santo Natal que seja com amor por ti e depois pelos outros, mas por ti, ok? Coloquem sementes. Aproveitem o Natal para colocar sementes. Sementes em vocês mesmas. Beijo enorme, fiquem bem, um excelente Natal e até para a hora, a minha Susaninha. Um Feliz Natal para mim também, para ti, meu amor. Obrigada por estares presente. Um beijo enorme, fiquem bem e aproveitem ao máximo. Coloquem, semeiem muitas sementes para colherem no próximo ano que está quase aí a começar. Beijinho enorme. E não se esqueçam, quarta-feira tragam papel e caneta para a leitura. E pronto, mantém-se o Facebook, no canal do Facebook em direto, no canal do Instagram em direto. E os vídeos estão a ser também postados no canal do YouTube, ok? Mas esses não são em direto, só depois é que ficam no canal do YouTube. Às vezes, se for mais fácil verem através do YouTube, podem fazê-lo pelo canal do YouTube. Um beijo enorme, um Feliz Natal e sejam felizes. Obrigada.